Olá pessoal, Rafael Mendes aqui, da coluna Gas Conecta Trader de Vendas, e hoje nós falaremos com o Franklin Luzes, onde o tema da nossa matéria, dessa entrevista é: conheça a Microsoft for Startups Founders Hub, esse programa incrível desenvolvido pela Microsoft. E Franklin, a minha primeira pergunta é: quem é o Franklin, e o que é o Microsoft for Startups Founders Hub e quais são os big numbers, quais são os principais números desse programa maravilhoso? Primeiramente, obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar com você hoje e contribuir para o conhecimento do programa Microsoft Founders Hub. Eu sou o vice-presidente de inovação, novos negócios e da área de startups em fase de crescimento acelerado, ou Digital Natives, o nome americano, onde ele se relaciona com grandes empresas, grandes unicórnios aqui no Brasil. Tenho um carinho muito grande pelo tema, porque antes de vir para a Microsoft fui empreendedor, tive minha empresa, vendi a minha empresa, foi um caso de sucesso aqui no Brasil, inclusive de internacionalização, de atuar fora do Brasil, e gosto de ver o Brasil sendo colocado como inovador lá fora, e vendo meu trabalho hoje é ajudar que as empresas cresçam rapidamente, para que elas possam serem colocadas como criativas e inovadoras mundo afora, né? Então, esse sou eu, o que eu faço aqui hoje no Microsoft Brasil. Com relação ao programa Microsoft Founders Hub, ele é um novo formato, né? Antigamente vocês devem conhecer que tinha o Microsoft for Startups, e aí o Founders Hub veio suceder esse programa. É um programa mais amplo do que o anterior, porque vou dar algumas novidades aí. Ele divide em fases, então a gente contempla que empresas em qualquer fase de negócio, desde a sua ideação, lá numa incubadora, dentro de uma faculdade, ou numa fase de desenvolvimento, que é fazendo um MVP, Minimum Viable Product, ou já crescendo e já exponenciando, ganhando escala. Então, são 4 fases, não exige necessidade de investimento, de risco, ou seja, ter algum investidor de risco anteriormente. Então, ele é um programa bem diferenciado e que, além dá acesso à tecnologia da Microsoft, ele também dá acesso à mentoria com experts no mercado, ele tem acesso aos outros programas da tecnologia da Microsoft, como o Office, como o LinkedIn, como o GitHub, o OpenAI, e também consegue fazer com que a gente apoie, como eu falei, com coaching, mentoria, ajudas técnicas, para que a empresa, nessa fase inicial principalmente, que ela tenha condições de ter acesso à informação, não só à tecnologia, porque isso é um desafio também. Em resumo, é isso, mas fique à vontade de me perguntar o que você quiser. Legal. Franklin, curiosidade, números do Brasil, já tem alguns números já do programa, ou você ainda não tem acesso aos números? A gente não divulga os números por região, por uma questão de que Microsoft é uma empresa listada em bolsa. A gente infelizmente, não fala isoladamente por país, mas a gente pode dizer que milhares de empresas já tiveram acesso a esse programa e a gente está muito feliz com os resultados, né? Esse é o que a gente pode colocar, respeitando as regras de compliance americanas que a gente está sujeito. Bom, como a coluna é minha, a Gazeta do Povo me deu essa possibilidade, eu posso dizer que eu sou um privilegiado pelo programa, Então, sou muito grato à Microsoft e o time aqui do Brasil, incluindo você também. E escutando, você falou um pouquinho sobre startups, internacionalização, eu queria escutar da sua perspectiva, quais são os principais desafios, na sua opinião, das startups brasileiras? São inúmeros, Mas eu vou dividir em fases, Acho que a primeira fase é construir um modelo de negócios que resolva um problema real, A gente vê muita coisa sendo feita, mas não necessariamente está endereçando um problema real, está endereçando algum problema, Isso, para mim, eu acho um fator importantíssimo para a gente ter volumetria, que é o segundo desafio, é o crescimento do negócio. Se você está resolvendo um problema, você vai ter pessoas e usuários ou empresas, dependendo se é B2C ou B2B, que vão querer consumir o seu produto, ou sua solução, ou seu serviço. Então, esse é o primeiro
esse é o primeiro desafio. Como eu saio, como o Peter Thiel fala, do 0 ao 1, né? Como é que eu saio do 0 para o primeiro cliente, né? Então, esse é o desafio 1, ter um primeiro cliente, e eu brinco, ter um primeiro cliente pagante, ou seja, que ele vê valor na sua solução e que com isso pague por ela. Para você seguir na escala, né? Que é o segundo desafio, que é você conseguir exponenciar o seu negócio, né? Então, e aí você tem que sair de 1, eu brinco, ou para 1 milhão de usuários. A minha empresa, lá, uma marca que eu coloquei quando eu era o presidente, de ter 1 milhão de usuários, a gente conseguiu chegar a essa marca até antes de ir para os Estados Unidos. Então, esse é o segundo desafio, como é que a gente consegue ter, e aí, para você conseguir ter isso, você tem que ter organização empresarial para você conseguir dar vazão a essa demanda, né? E geralmente as empresas brasileiras também têm esse problema de gestão, que é a outra razão de desafio, né? Elas estão preocupadas com a tecnologia, preocupadas com com o produto, e esquecem que também tem que gerenciar atendimento a cliente, fidelização de cliente, satisfação de cliente, fazer testes do produto, porque às vezes ninguém faz, né? É o A e B, é você melhorar, pegar feedback, você depoimentos do cliente que precisa melhorar isso, precisa incluir essa feature, precisa incluir esse detalhe, para você conseguir ter essa escala. Para isso, você tem um outro desafio, que é capital, porque aí você vai dizer, preciso de gente, preciso de contratar pessoas, eu não consigo mais, eu sou sozinho, não tenho como fazer. Então, você tem que ter acesso a capital de risco, e aí eu estou falando de investimento anjo, estou falando de investimento de risco com fundos, né? Todas as fases aí, pré-seed, seed, série A, série B e em diante, né? E por último, né, como eu falei, já que você tem dinheiro e você tem um produto bom, você tem que ter time bom, você tem que ter pessoas boas, né? Então, você tem que contratar talentos. E esse é outro desafio no Brasil, porque a gente tem uma escassez de talentos, genericamente falando, né? Seja na startup, seja na grande empresa, né? Isso é algo que a gente também tem que pensar, e eu sempre falo para as startups que a gente apoia, que ela tem que ter um modelo de retenção de talentos, né? Que é como os americanos fazem, que dar ações, faz um modelo de retenção, não é com salário, porque salário fica uma briga de rouba-monte. Eu faço uma oferta maior, tiro você da empresa. Aí o outro faz uma oferta maior, tira você e vai para outra. Isso não leva nada a lugar nenhum. Então a gente tem que ter um modelo de que a pessoa se sinta dona do negócio, se sinta fazendo parte disso, que é que nem os unicórnios brasileiros de sucesso fizeram. Várias pessoas estão lá há muitos anos e impactadas com o potencial do negócio e empolgadas com o crescimento exponencial e que elas conseguiram contribuir e, obviamente, o retorno que elas vão ter por causa disso, né? Basicamente, resumindo aí um grande problema, rapidamente, são os desafios que eu vejo no Brasil hoje. Legal, muito obrigado, Franklin. A terceira pergunta é: qual é a melhor maneira de usar as tecnologias da Microsoft para validar uma ideia de tecnologia para uma startup? Perfeito. Acho que a primeira forma é usar a nossa nuvem, né, o Azure, né? Eu acho que é uma plataforma uma das referências no mercado, principalmente no mercado B2B, que permite criar, testar, implantar, gerenciar aplicações e serviços em escala global. Hoje em dia, isso é uma grande benefício, que a empresa não precisa se preocupar se o produto vai escalar, se vai crescer, se vai aguentar, se vai ter banda, se vai... Então, isso tudo, né, que antigamente no meu tempo precisava, né, que era só data center local, servidor local, você tinha que se preocupar com tudo isso. Hoje em dia, você deixa isso lá, a Microsoft, o Azure, a nuvem, controla tudo isso. A partir daí, você também tem acesso a ferramentas de, hoje, inteligência artificial. Porque, lembra que eu falei que tem que analisar os dados, tem que melhorar, tem que ter feedback de cliente, tem que satisfazer o cliente. Tudo isso são dados. São informações que você tem. E quanto mais clientes você tem, mais informações você tem a seu dispor. Então, você tem que ter uma maneira de gerenciar essas informações, esses dados, para você ter ações com ele. Porque também não adianta ter o dado e você não tem nenhuma ação com relação ao que o dado está te falando, né? E aí, o acesso ao OpenAI, a todo esse ferramental que a gente tem hoje de inteligência artificial, com o Azure OpenAI, é muito, muito importante. A gente também tem uma plataforma chamada Power Platform, que é uma suíte de ferramentas que faz com que a empresa possa criar
soluções de baixo código, ou até mesmo sem código. Por que isso é bom? Porque isso também é muito comum nas startups ter os squads. Não é necessariamente ter só a área de TI, a área de tecnologia fazendo código. Você hoje pode ter uma área de negócio analisando os dados de uma forma inteligente e dando o feedback para você. Isso você pode fazer com Power Platform, low code, no code, sem precisar pedir ao TI para fazer. Então, você tira o overhead da área de TI, você dá empoderamento para a área de negócios ou para a área de marketing, e você, com isso, ganha agilidade, que é outro ponto que a empresa precisa, né? Exponenciar o negócio, precisa ser ágil. Então, essa é uma outra ferramenta para criar chatbot, dashboard, fluxo de trabalho, tudo isso hoje você consegue fazer muito rapidamente com a tecnologia da Microsoft. Por último, aí sim, código mais forte, código mais relevante com a área de TI, nós temos o GitHub, e hoje também temos o GitHub Copilot, que faz com que a empresa possa ter, impressionante para quem já usa, porque quem programou, eu já programei há muito tempo, ele já entende mais ou menos como é o seu jeito. Ó, você quer dizer isso, aqui está o código que você vai fazer, boost. Isso aqui, então a tela já vai te dando códigos, já vai te dando sugestões, já vai te dando melhoria. Às vezes os programadores, e é muito comum ele não ter aquela maneira de dicionário de dados, de explicar o que o código está fazendo. O GitHub também já monta isso, já diz, essa aqui essa variável é para isso, é para variável de nome, telefone, endereço, essa aqui, enfim, isso tudo já deixa tudo documentado, porque também se amanhã você tem que dar um atendimento de melhoria ou reformular o código ou melhorar o código, você tem que saber o que ele faz, né? Porque a pior coisa é você olhar aquilo ali, o X e Y, você não sabe para que é aquela variável X, o que é aquela variável Y. Então, isso também faz. Por último, a ferramenta de colaboração da Microsoft. E quando eu falo Microsoft, é o 365, é o PowerPoint, você vai fazer apresentação de venda para investidor, você vai usar o Word, você vai fazer uma proposta comercial, você vai usar o Outlook para ver um e-mail, você vai usar o Teams para fazer o call que a gente está fazendo aqui hoje, o OneDrive para armazenar as coisas. Então, tudo isso são tecnologias que a Microsoft pode falar para usar em benefício das startups. E um último que eu acabei de lembrar é o LinkedIn também, que faz parte da Microsoft, que foi incorporado também no Microsoft Founders Hub, que faz com que também você tenha acesso a talentos, você tenha acesso à contratação pessoal, toda essa parte que eu acho que também é muito importante citar como benefício que o LinkedIn também oferece, e também está incluído no pacote do Microsoft Founders Hub. Uau, que aula! Ô Franklin, você como um empreendedor de sucesso e começou falando um pouquinho sobre a sua biografia, eu queria entender como obter os primeiros 1.000 usuários para a startup, né? Para a minha startup. Qual a sua opinião? Como conseguir estes primeiros 1.000 usuários? Perfeito. Eu vou até quebrar a sua pergunta, se você me permite. 1.000 usuários e 1 milhão de faturamento. Tá? Então, eu acho que são duas métricas que eu acho que é importante você saber para exponenciar, né? Porque depois você vai para os Estados Unidos e vai fazer uma série B, ele vai te cobrar 1 milhão de usuários, não 1.000. Então, por isso que é exponencial. 1.000 com alguns zeros, né? Multiplicado, né? Então, eu acho que para chegar a 1.000, a gente tem que chegar a 1. Né? Então, aquele conceito da indução finita, desculpa quem não gosta de matemática, mas é importante citar, que é você sair de 0 para 1. Então, para você ter um usuário, de novo, você tem que ter um problema real. Você tem que saber qual é o problema que você está resolvendo, para você garantir que você vai ter um usuário que vai ver valor e vai querer comprar essa solução. A partir daí que você tem um usuário que você tem que vê o valor, você vai começar a validar a tese com ele, vai começar a testar a tese. Aí você vai ver e tentar descobrir que essa tese, esse problema, se repete em vários outros clientes, né? Então, aí você consegue, com esse público-alvo, esse teste-alvo, esse modelo, né? E às vezes, como eu falo, tem o modelo A e B, né? Às vezes você faz teste com A e teste com B para ver qual dos dois e ver qual é o melhor e qual é que acerta. Você acha o produto. Então, aí você achou, não, esse problema existe mesmo, esse usuário é real, é validado. Aí agora a gente vai ver que naquela região tem vários usuários parecidos. Ou naquela cidade, depois naquele país, e depois no mundo, né? Então, você
E aí, dependendo se a sua solução é B2C ou B2B, você vai por um caminho ou outro, né? Vou citar rapidamente os dois. Se você for B2C, você vai ter que ter rede social, promoção com influenciadores, você vai ter que promover um marketing digital para você ter acesso a um público final, que é o que vai comprar a sua solução. Por outro lado, se você é B2B, provavelmente você vai ter que ter acesso à empresa, né? E aí é um marketing um pouquinho diferente, que você talvez não vai usar um conceito de marketing digital as is, mas voltado a como chegar às empresas daquele setor. Provavelmente você vai para um evento que tenha várias empresas daquele setor, se for uma empresa de RH, tem um evento de RH, se for uma empresa de saúde, tem um evento de saúde, se for uma empresa de finanças, tem um evento de finanças. Então, onde que eu consigo agregar um monte de vários grupos afins daquela demanda? E lembrando que é o eu fiz com a minha empresa, que a melhor propaganda é o marketing boca a boca, até porque é barato e você não precisa gastar muito dinheiro com isso, né? Então é importante a empresa saber que um usuário feliz, realmente satisfeito que você entregou a solução, ele comenta com os outros colegas, com as outras empresas, com os outros grupos, ele bota no LinkedIn, ele faz uma propaganda gratuita para a sua, ou seja, ele bota lá uma mensagem no LinkedIn, ele bota no Facebook. Então, isso gera um reforço maravilhoso de imagem para a sua empresa, e que isso foi o que a gente fez lá atrás. A gente colocou usuários falando da gente, aí os outros usuários vinham, eram colegas e vinham, e a gente conseguia exponenciar, né? Quando você faz de B2B, são empresas grandes, aí você vende uma empresa 10 mil usuários, aí você já cumpriu 1.000, porque só uma empresa já é 10 mil. Então, por isso que aí, nesse modelo, a gente já trabalhava com 1 milhão, né? Porque aí eu tenho que ter, como é que eu faço para chegar a 100 mil, para depois chegar a 1 milhão, né? Se você está de B2C, 1.000 usuários é relevante, porque você vai ter 1.000 pessoas. Esse é um ponto. Isso tudo alinhado, né? Eu falo, né, que é o exemplo do restaurante que eu gosto de dar, que é um restaurante, você não quer ser mal atendido, você é restaurante famoso, tá todo mundo falando bem dele, você quer ir lá e ser encantado com o restaurante. Você não quer o seu pedido demorar 30 minutos, que esqueceu o seu pedido, trocou, você vai ficar chateado. Então, a empresa também, para chegar nesse número de usuários, 1.000 ou 1 milhão, ela tem que garantir que o cliente vai ser bem atendido. Então, ela tem que também se preocupar de como é que vai ser o serviço de atendimento ao cliente, como é que vai ser a pós-venda, né? Porque a empresa se preocupa muito com pré-venda, mas a pós-venda é muito importante, porque custa muito mais caro você perder um cliente que já existe do que você contratar um novo, né? Então, até porque você está tomando na cabeça a receita que você perdeu, que já tem a receita dentro de casa, né? Então, você tem que garantir esse atendimento para você conseguir chegar na última fase, que é da exponenciação. Porque aí, se você tem um que fala para 10, aí você tem 10 que fala para 10, você já está com 100, né? E aí esse conceito da exponencial, e de novo, quem não gosta de matemática só, business vai ter que entender um pouquinho, pelo menos o CEO aí que está nos ouvindo aí vai ter que entender isso. Porque aí você replica o conceito, né? Porque eu preciso de um. Aí esse um traz 10. Esses 10 vão trazer 100. Porque então, esse modelo é que você tem que trabalhar, aí os 100 vão trazer 1.000, né? Então, isso é que é importante a gente saber, tentando resumir aí dicas para quando você... E, obviamente, não esquecendo, ter gente boa na empresa, para você ter talento e ter condições e equipe para dar vazão a tudo isso, né? Quanto mais você cresce, mais gente você vai precisar para atender cliente, para gerenciar a empresa, para gerenciar marketing, para gerenciar desenvolvimento, para gerenciar comercial. Então, você tem que ter também gente muito boa com você. Franklin, nossa última pergunta. Qual a visão da Microsoft com o programa Microsoft Founders Hubs para o Brasil, especificamente? Onde vocês querem chegar com o programa? Primeiramente, a gente quer democratizar o acesso à inovação e fortalecer o ecossistema de empreendedorismo do país. Esse é o primeiro ponto, conectado até com a missão da Microsoft de empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais. A gente acha que o Brasil tem um potencial enorme
eu que fui empreendedor e que competi até fora do Brasil, eu posso dizer categoricamente para vocês, e outros vão falar a mesma coisa, que nós brasileiros a gente não deve nada, a gente não tem nada de diferente dos outros empreendedores do mundo, né? É que lá eles têm acesso a mais capital, eles têm acesso a um mercado mais maduro, mas a gente é muito bom, o brasileiro. Então, a gente quer que os brasileiros saibam disso, sintam isso e tenham sucesso, né? Esse é o primeiro ponto que é muito importante que a gente quer trazer para o Brasil, e para isso dar acesso. Por isso que a gente criou as fases, a ideação, desenvolvimento, escala, crescimento. Então, isso é muito importante. A outra coisa, a gente quer inovações sendo geradas com o programa. Então, o que são inovações? A gente quer, por exemplo, novos projetos de OpenAI, de AI, de generativa. A gente acha que tem um potencial enorme essa nova área. Seja na área de saúde, seja na área de dados, seja na área de atendimento a cliente, seja na área de financeiro. Então, a gente está realmente empolgado com as várias possibilidades de novas empresas que vão poder ser geradas com essas novas tecnologias, né? Por último, também, a gente tem que lembrar que hoje a gente também tem uma preocupação com o meio ambiente, com o clima, com o planeta de um modo geral. Então, a gente também trouxe para o Brasil o Microsoft Entrepreneurship for Positive Impact, ou seja, impacto positivo, que a gente também conecta com alguns ODS da ONU, né? O ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A gente também quer conectar, por exemplo, com a educação de qualidade, que é o ODS 4, a gente quer com o trabalho decente, crescimento econômico, que é o ODS 8, a gente quer ações contra a mudança global e o clima, ODS 13, a gente quer paz, justiça e instituições eficazes, ODS 16, e, por último, sustentabilidade com foco em ações contra a mudança global do clima, o DS13. Então, são outro pilar, aqui eu não estou falando de inovação, eu não estou falando de AI generativo, eu estou falando de conexão com os desafios globais que a ONU criou, e acho que a gente tem uma conexão muito, muito grande com esse tema, tá? Isso é importante, daí gerou um programa paralelo que a gente criou, que foi o Women Entrepreneurship, é um fundo de fomento ao empreendedorismo feminino, startups que tenham pelo menos uma mulher no capital social e ocupando uma posição na diretoria executiva, exatamente para a gente endereçar um desafio que poucas mulheres têm acesso a capital de risco, no Brasil cerca de 2%, lá fora 2,2%, é um número pequeno, e a gente quer também mudar isso. Então tem a ver também com o EDS 5, que é equalidade de gênero, que a gente trouxe para o Brasil. Tentando resumir o que a gente espera para o programa, é isso. E a pergunta que fica, né, como que as pessoas podem chegar até o programa, como que elas podem se inscrever, né, por exemplo, sou um case de sucesso de vocês, como se inscrever? Acho que pela internet, a gente, tudo no nosso modelo é programático online, então é só você digitar Microsoft, For Startups, Founders Hub ou Founders Hub, você vai ter um link direto, você vai se cadastrar lá no programa, é tudo online, não tem interação, não tem nenhuma burocracia, tudo automático, então acho que a primeira coisa é você entrar lá, aí dependendo do estágio de maturidade, você vai ter acesso a essas fases que eu falei, né, dependendo da fase que você está. E se você for uma empresa de impacto positivo, você também se avisa que ele também aí tem uma vertente do programa que é voltada para o impacto positivo. Então, seja empresa de B2B, desenvolvimento de software no programa tradicional ou de impacto no programa de impacto positivo. Tá? Mas o link é o mesmo. Franklin, em nome da Gazeta do Povo, coluna Gas Conecta Trader de Vendas, quero agradecer a sua participação e contribuição aqui com a nossa audiência e com os nossos leitores também da Gazeta do Povo. Saiba que esse é um espaço que vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Obrigado aos leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Agradeço a oportunidade e a recíproca é verdadeira. Sempre que você precisar da Microsoft, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você.